Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos e hoje o tema é como os falsos pastores enganam as suas ovelhas. Fala galera, bom, claro que esse tema é religioso, né? Lógico, né? Porque chama a atenção para as pessoas que são diversas as religiões que têm enganadores, né? Não adianta apontar só uma, né? Mas temos o cristianismo aí com pastores milionários, né? Bilionários até, se der mole. Os caras têm jato, os caras gastam aí 150 mil para trocar dentes, gastam não sei quanto, sabe? E enganando seus fiéis. Porque todas essas linhas, sabe, espirituais, tanto a cristã, ou seja lá o que for, a ubandista, a católica, todas elas deveriam ser linhas iniciáticas para as pessoas, para que elas despertassem daquela linha ali que elas seguem, né? Então elas seguem aquela linha como forma de estudo, como se fosse uma escola, né? Mas ao certo essa escola não poderia impor nada disso, né? É uma escola de troca de experiência, né? E cada uma acredita em uma determinada linha, né? A linha cristã, ou pode ser a do budismo, né? Ou pode ser a da Umbanda, a do Candomblé, depende de cada ponto de vista. Porém, o que se transformou foi em linhas, né, de pessoas que querem se aproveitar e ganhar dinheiro. Dentre elas, eu falo aqui no Brasil do cristianismo, porque o cristianismo no momento aqui no Brasil é uma das maiores religiões, né? Que virou até uma religião cultural, né? Porque qualquer um virou cristão, você entendeu? Perdeu o ideal, já que o ideal era o exemplo de Cristo. Então, quando você está seguindo o exemplo de Cristo e fazendo os trabalhos que Cristo fez, aí sim você estaria seguindo a linha de Cristo. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que os pastores iludem, né, as suas ovelhas. E como eles fazem isso? Bom, através de várias táticas, né? A teoria da prosperidade, né? Você pega muito lá do material da pessoa, né? Então, ou seja, não é que você tem que ser um pobre, ferrado, que passa fome e ficar na miséria. Mas eles com essa promessa que você vai dar e ele vai te dar de volta, sabe? Virou uma mercadoria de troca. Então uma pessoa vai, tanto que você às vezes é parado e a pessoa fala, se você estiver ferrado, né? Vai pra igreja, você vai melhorar. É aquela promessa, tá sofrendo? Vai pra igreja, resolve. Bom, mas segundo Jesus não é bem isso não, né? Não é você aceitar Jesus e tudo acabou, virou uma maravilha, não vou mais passar fome, não posso mais passar dificuldade porque eu sou filho de Deus. E quem não é, né? Uma outra linha também que eles utilizam é a do medo, né? Do inferno eterno. Né? Pensa você, se Deus, sendo um ser um todo, né? Iluminado, criou a terra, criou tudo, nos criou, vai mandar uma pessoa, por exemplo, como eu, para o inferno eternamente porque eu não aceitei Jesus, porque eu não aceitei aquela determinada linha, porque eu não aceitei aquela religião, sabe, cristã. Então é bem forçado o que eles fazem. É uma lavagem cerebral mesmo para colocar medo na pessoa, né? E a pessoa fica ali com medo de ir para o inferno para sempre, sabe? E, né? Uma outra coisa também que eles fazem é fechar a pessoa naquele mundo ali. Tipo assim, você virou cristão, então você só pode ver música cristã, só pode vestir roupa cristã, né? Geralmente só pode casar com pessoa cristã. Então eles te fecham no mundo cristão, só pode, né? Aqueles cantores gospel que muitas vezes eles são ricos pra caramba, ganham muita grana, dizendo que estava louvando pra Deus. Então o que acontece? Parece que é uma falsa interpretação do que realmente Jesus mostrou, né? Porque não significa uma adoração doentia a figura de Cristo. Ficar, Cristo, Cristo, não significa. Significa você seguir o exemplo de Cristo. Então Cristo foi um exemplo para que você siga, né, esse exemplo. Yeshua Ben Pandira, né, que encarnou Cristo nele, né, fez os trabalhos do deserto, né, de lidar com ele mesmo, fez todos aqueles trabalhos lá, né, se iluminou, né, ou muitos podem dizer que ele já era iluminado. Alguns acreditam, né, que geralmente a vertente cristã acredita que ele é filho de Deus, que veio enviado para a terra e que foi morto pelo nosso pecado, né? E na verdade Jesus mexeu com aquela escritura ali, né? E quando você mexe, você coloca medo, né? Tem um certo grupo ali se formando, pode, sabe, lutar contra o governo, lutar contra aquele pensamento da época ali. Então, vamos matar o cara, né? Basicamente isso. Mas o que é uma distorção, né? Outra coisa que eles pegam é pegar a Bíblia e falar que é sagrada, é incontestável e tal. E na verdade, todo livro é contestável, porque o livro ele tem vários pontos de vista, né? Quem lê sabe disso. Ninguém vai ler um livro e falar, é isso e acabou, né? Então o que acontece? A Bíblia ela tem diversas interpretações, por isso ela também tem diversas religiões utilizam a Bíblia. Às vezes a católica com alguns santos e a outra cristã não, mas sabe, a Bíblia é usada para diversas religiões, porque ela tem diversas interpretações, né?
no neo-judeu já não veio de uma outra forma também? E também eles usam ali os livros, os primeiros livros, né? Então cada um vai seguindo, mas de certa forma é a mesma Bíblia, também tem o Alcorão, ou seja, né, lugares que eram para ser, que se fosse um exemplo de uma maçonaria também, que se transformou um negócio muito de grana, né? Antigamente, sabe, era o caminho que você fazia, né, seguir aquele caminho, aquela linha de pensamento, e de repente se transformou assim, muitos empresários se juntam para poder, sabe, ter aquele troca de favores, né, a coisa da irmandade se transformou em outra coisa, né, então não sei mais se eles sabem, se eles seguem esse caminho, a ideologia mesmo, sabe, daquele pensamento. Eu acho que se transformou muito nisso. E também na Umbanda também, em diversos lugares, quando a pessoa finge que pega a entidade, até porque a entidade na verdade é uma energia, né? Porque se você vai se consultar com o preto velho, o outro também vai se consultar com o preto velho, o outro não sabe, no Brasil inteiro deve ter pessoas se consultando com o preto velho. Como é que pode? Onde o preto velho está? Porque na verdade é uma energia, sabe? Uma energia. Então, ou seja, tem muitas pessoas também que dizem que pegam para poder também enganar a pessoa e ganhar dinheiro, ou seja, não estou dizendo que são só os cristãos, eu falo dos cristãos porque é a religião assim mais atual, né, onde eles trabalham esse negócio do medo, sabe, o pastor trabalha muito no negócio do dinheiro, muito dinheiro, pode ver que tem até meta para o cara de bater, né, os caras estão muito ricos no momento que estão tirando mais dinheiro, mas tem picaretagem em todo o meio, no espiritismo, no jogo de cartas, que a pessoa joga a carta ali e fala que está vivendo a sua vida, e na verdade você mesmo pode jogar a sua carta do tarô, porque a carta do tarô é um segmento que você faz, não é você adivinhar, você senta aqui, eu jogo a carta, né? Aí faço um jogo pra você. Se você for em outro lugar no mesmo dia, e se você for em outro, se você for em outro, não vai bater o mesmo jogo, né? Porque depende da interpretação que a pessoa vai ter, a interpretação psicológica, do que você falar pra ela. Então, ou seja, tem muitas pessoas que utilizam para ganhar dinheiro. Em todo meio tem, né? Aí que tá, esses lugares estão perdendo a funcionalidade deles, que eram lugares de iniciação. Para quem está indo no caminho iniciado, para ele se iniciar, ele teria uma espécie de guru, vamos dizer assim, né? Uma coisa que ele pode seguir, uma linha que ele vai escolher para seguir, né? Tem a linha luciferiana também, né? Que não é bem interpretada, não é, sabe? Claro que tem a linha que o pessoal adora Satã mesmo, e tem a linha mais de Antolavei, que é uma linha mais ateísta, né? Que o pessoal não tem não há uma adoração por Satã, né? Na verdade, ela só é o oposto do cristianismo, né? Ela prega outros conceitos, né? Se o cristianismo prega que tem que amar o próximo, dar outra face, se o cristianismo pega um tipo de pensamento, uma coisa mais espiritual, aquela coisa toda. Já o satanismo já fala que você tem que ter as coisas mesmo, né? Que você é o seu próprio Deus, né? Mexe também com força da natureza. Sabe, também foi muito oposto à igreja na época que tinha essa inquisição, em que a igreja católica mandava matar mesmo quem era bruxo, às vezes a pessoa nem era, mas já estava sendo morta, né? E quem era mago, coisas tipo assim, eram queimados na fogueira, né? Até pessoas mesmo que falavam, né, que a terra não era plana, ou coisa assim do tipo, eram queimados naquela época lá, né? Então, ou seja, hoje em dia os pastores estão pervertendo as suas ovelhas, né? Então é por isso que no meu canal eu digo que seja o seu próprio Deus, mas não na questão do satanismo, né? Mas na questão de que você mesmo vai trilhar um caminho. Não tem lá aquela árvore da vida lá chamada da Cabala, o Cabalá, né? Tem pessoas que seguem determinadas linhas, mais ou menos isso que você faz na sua vida. Você mesmo pode ser seu Deus. Você não precisa seguir uma linha, sabe? Vou seguir essa linha aqui, a maçom, a Rosa Cruz, vou seguir essa linha aqui. Você pode fazer sua linha sem nada disso, sem seguir nada, né? Apenas através de estudos, você vai sendo o seu próprio iniciado, e claro, não ser orgulhoso, porque nem eu falo as coisas aqui no meu canal e tal, mas eu não estou impondo que é isso, né? Eu só falo e de repente eu posso falar besteira, cada um vai ter seu ponto de vista, porque eu vou falar, a pessoa vai... Quando eu falo, a pessoa interpreta do jeito dela. Por exemplo, se a pessoa é totalmente cristã, o que eu falar aqui é uma blasfêmia, eu sou um herege, entendeu? Depende de quem está me vendo e o que está pensando, né? Não sei. Cada um vai entender de um jeito, mas quem já é do mundo ocultismo vai entender bem melhor e de repente vai discordar, mas vai ter uma teoria mais elaborada, eu não sei, né? Mas a questão o fato é, nós podemos ser nossos próprios Deus nesse sentido. Exemplo, se você segue a linha cristã, acredita em Cristo, você pode ser seu próprio Deus nesse sentido. Você pode seguir a linha cristã, você não precisa de ir para um templo, para uma igreja, né? Você mesmo pode fazer seus estudos e seguir aquela linha. O outro, que é mais pro lado do ocultismo
mais, sabe, luciferiano, pode seguir, o outro que é mais pro lado da bruxaria, pode ser seu próprio Deus. É isso que eu falo aqui, nesse sentido, você vai seguir essa vertente, mas você não vai seguir nada, você não vai em nenhum templo, você não vai se dobrar a entidade, ou vai se dobrar a alguma entidade, mas você mesmo vai, sabe, lidar diretamente com ela sem ter um pastor no meio, entendeu? É você a entidade, não há uma pessoa que tem que falar, eu falo para a entidade, eu dou o recado para ela, eu sou o correio, não, você mesmo vai falar direto com a sua entidade, entendeu? O que você acredita, sem precisar de pastores no meio. Porque ter um pastor é muito complicado, mas, sabe, não é que você quer ser orgulhoso e não aceita a opinião de ninguém, é simplesmente que você não vai precisar de um guru que fica ali no seu pé o tempo todo dizendo o que você tem que fazer. Então, exatamente por isso que é complicado, a gente precisa estudar, pensar bastante antes de entrar para esses meios. Mas, se você faz parte de congregações assim, seja que for cristã, banda, coisa, tem que procurar nos meios de você encontrar os lugares melhores, né? Se você é cristão e tem pra igreja, beleza, vai tentar achar uma que não tem um pastor que fique, sabe, explorando muito, super machismo, um machismo pesado, sabe, aquele medo de ir pro inferno, sabe, aquela coisa de pecado, porque sempre pega pelo pecado, todos nós pecamos, ele fala, você não pode pecar, o pecado é inimigo, assim, cara, todos nós erramos, a questão não é pecar, né? Pecado que nós pecamos o tempo todo. Quando a pessoa me julga, ela já está pecando. Não é? Você não pode julgar o próximo, isso não é pecado. Né? Quando você passa a pena no próximo, então você está pecando. A gente peca o tempo todo. Né? Quando a gente comete um erro, não escuta alguém, despreza alguém, ou de repente não ajuda um mendigo, ou diversas coisas assim, também seria pecado. Né? Então a gente comete pecado o tempo todo. E sabendo disso, eles utilizam isso e acaba fazendo a pessoa ficar presa ao lado sexual, diz que a pessoa só pode fazer sexo depois do casamento. Então a pessoa fica presa, diz que ser homossexual é uma coisa anormal. Então, certas coisas a gente tem que prestar atenção, procurar lugares que tenham a mente mais aberta e voltada à linha de Cristo mesmo, original. E nas outras linhas também, a gente procurar lugares sérios, né, que sigam aquela tendência. Seria mais difícil, vamos dizer assim, na maçonaria, né, que é um negócio, né, ali, que dificilmente você vai conseguir fugir disso. Né. Entrou para a maçonaria, vai ser aquela linha lá de pensamento e até acho, né, difícil, assim, não vou dizer que a maçonaria se tornou só isso, né, coisa material de empresário, mas tem muita coisa ali de empresário e tal, sabe, não tem, acredito eu que não tenha mais aquela coisa mesmo voltada ao lado do espírito, ao lado esotérico, ao lado, sabe, ao lado mais dessa linha, desses estudos, se transforma em uma coisa muito mais assim, né, tanto que você vê aí que até aquele Mourão também é da maçonaria, né, então, não sei, né, às vezes essas ordens acabam virando mais coisa de querendo dominar mesmo do que, sabe, do que libertar, não sei. Às vezes essa é a minha opinião, né? Eles querem mais dominar até mesmo o lado do sistema político, também se envolvendo na política, do que o lado mais que tinha que ser, entendeu? E dos centros também, procurar linhas sérias e tal, procure a linha que você quer. Mas eu também digo pra você que você também pode seguir a sua linha espiritual sozinho, sem ir pra nenhum lugar. Bom, então, basicamente é isso, galera. Né? Quem quiser ter pastor, não tenha, mas eu acho que esse negócio de pastor é meio furado, né? Então, valeu, galera, até a próxima.